Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Chayana, filha dele, sempre trazendo para você a palavra de Deus, a mensagem de paz, a mensagem de sabedoria que Deus tem para a nossa vida. Eu quero hoje compartilhar com vocês uma breve análise sobre um texto que se encontra no livro de Êxodo. Eu quero ler o capítulo 4, se você quiser acompanhar da sua Bíblia, a partir do versículo 14. Êxodo 4, a partir do versículo 14. Está escrito assim: Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo. Ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Esse momento que o texto nos fala agora é quando Deus está fazendo o chamado a Moisés para que ele volte, retorne ao Egito, da onde ele saiu fugido anos antes dessa conversa, para que ele lidere a saída dos israelitas da escravidão no Egito. Então essa conversa que nós acabamos de ler é o momento em que o Senhor faz o chamado de Moisés para que ele vá ao Egito libertar o povo. E como nós bem sabemos, se você não conhece essa história, esse texto, eu deixo como sugestão de leitura o livro de Êxodo, não apenas o capítulo 4, mas começa lá mesmo do capítulo 1 para você ver como que vai surgir toda o decorrer ali da história de Moisés, aonde ele nasce, em que circunstâncias ele nasce, para onde ele vai, em que lugar que ele vai ser criado, de que maneira que ele vai ser criado, e tudo que vai se desenrolar até esse momento que Deus o manda voltar para o Egito. É importante que você leia toda a história para que faça mais sentido, para que você compreenda. Porque hoje eu quero especificamente chamar a atenção para um personagem que não é o protagonista desse momento histórico, mas ele tem toda a sua importância e relevância, que é Arão, o irmão de Moisés, que futuramente Deus vai constituir como sumo sacerdote ali do povo. Arão, ele era irmão de sangue de Moisés, que tinha ficado no Egito, e Moisés havia saído do Egito fugido. Ele tinha matado um homem para defender um outro homem, mas não vou entrar nessa história agora. Então eu quero chamar a atenção para a participação de Arão naquilo que Deus designou que Moisés fizesse para libertar seu povo da escravidão do Egito, que durou ao todo 400 anos. O Senhor já havia predito a Abraão que a descendência dele passaria 400 anos sendo escravizado, mas que depois o Senhor os livraria e traria juízo àquela nação que os havia escravizado, como Deus faz com as 10 pragas no Egito. Mas antes de tudo isso, antes dessas pragas e antes da libertação do povo, existia ali a participação já do Arão, porque quando Deus chama Moisés para libertar o povo, ele vai tentar de todas as formas recusar essa missão. Ele vai dizer que ele não sabe falar, ele vai pedir a Deus que mande outro no lugar dele. E essa conversa entre Deus e Moisés, ela vai se estender até o momento em que o Senhor vai se irar contra Moisés. Tamanha teimosia de Moisés, tentando dissuadir, tentando convencer a Deus. Senhor, manda outra pessoa no meu lugar. Eu não sou bom nas palavras. Quem sou eu para chegar na presença do faraó e libertar o povo?
manda outra pessoa no meu lugar. E Moisés vai ficar ali repetidamente insistindo com Deus para que o Senhor o liberasse daquela missão, mandando outro libertador no lugar dele. Até o momento que nós acabamos de ler, a partir do versículo 14, que a ira de Deus vai se acender contra Moisés. E aí o próprio Senhor vai trazer para Moisés uma solução e vai tirar dele qualquer possibilidade que ele possa ainda refutar aquela missão. O teu irmão, o levita, o Arão, ele é bom nas palavras. Eu sei que ele é bom falando. Ele se comunica bem. Ele virá ao seu encontro no deserto. Então eu falarei a você e você passará para o teu irmão, ele falará por você. Ele te será por boca. Então Deus ele já resolve o problema de Moisés. Já que o problema é que você não sabe falar, Arão vai participar da libertação do meu povo com você. Ele te será por boca e você lhe será por Deus. Tudo aquilo que eu lhe disser, você vai passar para ele e ele vai reproduzir. Aqui no versículo agora, pulando lá para o versículo 27, do mesmo capítulo, Êxodo 4, mas agora no versículo 27, do 27 ao 31, está mostrando aqui para nós esse encontro. Disse também o Senhor a Arão: vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi, e encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então se foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Eu quero chamar a atenção para 2 pontos nesse trecho que nós acabamos de ler. Agora Deus vai se reportar a Arão, mandando que ele vá ao deserto se encontrar com Moisés. O texto diz, ele foi. Veja a diferença. Deus teve uma longa conversa com Moisés, porque Moisés não queria a missão que Deus tinha para ele, até a ira de Deus se acender. Mas quando Deus chama Arão e diz, vai ao deserto se encontrar com Arão, o que o texto nos diz? Ele foi. Ele não retrucou, ele não disse, Senhor, manda outro no meu lugar, Senhor, eu não sei fazer, eu não sei falar, Senhor, existem pessoas mais qualificadas, mais preparadas. O texto diz, ele foi. Isso me lembra em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, que ainda era Abrão, e o texto diz que ele foi. Ele partiu. Então veja a diferença logo de início do comportamento de Moisés com Arão. E outra coisa que eu quero chamar a atenção é no finalzinho, no versículo 31, o povo creu, eles acreditaram naquilo que ele estava falando, Arão e Moisés, e eles, por terem visto que Deus visitou-os na sua aflição, viu a aflição que eles viviam, eles adoraram a Deus. Veja que Arão não é o nome principal da libertação do povo do Egito. O nome principal é quem? É o Moisés, o grande líder. Mas o Arão participou da adoração que o povo prestou a Deus. E isso nos mostra que em uma história ela não é contada apenas pelo protagonista. Uma história, ela também requer outros participantes. E não é porque não é o protagonista que não tem a sua importância e a sua relevância. Arão, de fato, não foi o grande libertador de Israel. Não foi para ele que Deus entregou essa missão. Mas Arão participou ativamente e poderosamente, porque o Senhor também o usou
para trazer os seus sinais, os seus prodígios, para realizar as 10 pragas no Egito. Arão também foi usado por Deus e participou. Então veja que muitas vezes na nossa vida, por algum momento, nós até podemos ali reclamar, ainda que internamente, só Deus sabe que estamos reclamando, de não ter ali um papel de destaque, uma primazia naquilo que está sendo feito. Você não é o protagonista, você não é o número um, talvez você não seja o gerente de onde você trabalha, não seja o chefe, mas uma história, ela não é contada apenas pelo protagonista. Uma história requer outros participantes que têm funções determinantes na história. Então, isso nos mostra que, independente de qual posição nós estivermos, nós temos o nosso valor e o nosso papel naquilo que se refere à propagação do Evangelho, à expansão do reino de Deus nessa terra e toda a missão que o Senhor nos designar, o nosso papel é totalmente relevante. Tem crédito diante de Deus. Pode até não ter diante dos homens. Para algumas pessoas, Arão pode até não ser alguém tão importante. Não, é Moisés. Mas para Deus, aquilo que nós fazemos, principalmente quando se refere a uma missão que Ele nos deu, que venha a trazer glória ao nome dEle, como aconteceu aqui, o Senhor nos dá crédito. O Senhor nos enxerga com valor. O Senhor considera a nossa importância naquela situação. Então, eu quero deixar aqui bem claro isso. Arão, ele não foi a primeira opção de Deus, ele não foi o número 1 da libertação, ele não foi o grande libertador, ele não foi o servo de Deus, como o próprio Deus chamava Moisés, o meu servo Moisés. Arão não foi nada disso, mas Arão foi fundamental, Arão foi importante, Arão foi imprescindível, ele teve todo o seu valor e a sua credibilidade, a sua relevância na libertação do povo do Egito. O próprio Deus o colocou como boca de Moisés, sendo Moisés Deus para Arão. Foi dessa maneira que o Senhor estipulou. O próprio Deus colocou Arão para ser boca de Moisés. E o texto vai dizer que tudo aquilo que o Senhor disse a Moisés, Arão repassou ao povo. Ele foi instrumentalizado por Deus. E toda vez que nós somos instrumentalizados por Deus, isso é para nós motivo e razão de honra. Não de lamentação, de murmuração. Eu queria ser o número 1, eu queria ser o líder do meu grupo, eu queria ser o gerente geral, eu queria ser o presidente, eu queria ser aquele que está liderando ali os grupos, eu queria naquela hierarquia estar lá no topo e eu não estou. Nós não devemos buscar isso, porque veja, Arão foi tão usado quanto Moisés, mas de maneiras diferentes. Mas ele foi instrumento nas mãos de Deus. Ele recebeu essa honra de ter sido instrumento nas mãos de Deus. Aí você pode até pensar, mas Arão se deixou levar pela murmuração dos israelitas no deserto e ele acabou cedendo, ele não teve pulso firme e na ausência de Moisés, que estava lá no monte com Deus, ele permitiu que o povo o vencesse pelo cansaço, foi lá, derreteu o ouro e fez o famigerado bezerro de ouro. Então Arão não era tão perfeitinho assim. Em momento nenhum nós estamos falando da perfeição de Arão. Arão foi um homem como qualquer um de nós, com defeitos como qualquer um de nós, inclusive Moisés. Se Arão pecou no bezerro de ouro e de fato pecou, Moisés pecou batendo na rocha da maneira que Deus não mandou bater. Então Moisés também teve o pecado dele, o erro dele, que culminou na proibição de entrar em Canaã. Moisés fez tudo o que fez, ralou o que ralou, trabalhou o que trabalhou, suportou o que suportou, aguentou o que aguentou para chegar no final, poder enxergar Canaã só de fora.
não pôde entrar como punição. Então, a questão aqui não é a perfeição. Arão não foi perfeito, Moisés também não foi. Davi não foi perfeito, teve pecado. Sansão teve pecado. Salomão teve pecado. Pedro teve pecado. Paulo teve pecado. Eu tenho pecado, você tem pecado. A questão não é a perfeição em Arão. A questão é que, mesmo não sendo o protagonista da libertação do povo no Egito, ele teve o seu papel fundamental e ele participou disso de maneira muito ativa e irrefutável. A participação de Arão foi muito importante para a libertação do povo no Egito. Eu quero compartilhar também aqui no capítulo 5, agora no capítulo 5, está escrito assim: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram, eles no plural, Moisés e Arão: o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: por que, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Esse momento aqui do capítulo 5 do livro de Êxodo, logo nos 5 primeiros versículos, nos mostram ali Moisés e Arão sendo introduzidos na presença do rei e fazendo aquele primeiro reconhecimento de território, né? Que Deus já havia dito que o faraó seria resistente, mas era necessário que eles fizessem esse primeiro reconhecimento de território, fizessem essa primeira introdução daquilo que Deus queria e já tinha dado essa ordem a eles. Mas olha que coisa extraordinária. Novamente nós falamos aqui. Moisés é o grande líder, é o libertador de Israel, do povo de Israel do Egito. Mas Arão também foi introduzido na presença do rei. Arão também falou com o rei, e o rei também falou com Arão, e o rei também mencionou o nome de Arão. Veja que nós não precisamos estar sempre no primeiro lugar, não precisamos estar sempre num papel de destaque, no protagonismo, para que Deus nos introduza em lugares importantes, para que Deus nos introduza na presença de pessoas relevantes. Não precisamos sempre estar na liderança para que Deus nos permita estar em situações de honra, de contexto, de privilégio, de moral. Então veja que não é o protagonismo que nós devemos buscar, é a obediência a Deus. Deus falou para Arão: vai ao deserto se encontrar com teu irmão Moisés. E o texto diz: ele foi. Ele obedeceu. Se lá no futuro ele vai errar com o bezerro de ouro, todos nós erramos. Não dá para pegar um erro de uma pessoa e descredibilizar todos os acertos que ela teve. Então veja que nós não devemos estar o tempo todo visando ser o número 1. Tem gente que é muito competitiva. Eu sou zero competitividade. Eu sou zero competitividade. Mas tem gente que é extremamente competitivo. Tem gente que tudo bem, pegar o metrô no Rio de Janeiro realmente é complicado. Você tem que ter um pouquinho de competitividade. Mas tirando a parte do metrô,
Tem gente que para tudo é competitivo. Vai subir uma escada, quer subir mais rápido que o outro. Vai entrar numa fila de mercado, já corre com o carrinho. Vai, sei lá, pegar um pacote de biscoito, já quer ser o primeiro. Vai fazer alguma coisa, já quer ser o primeiro a apresentar. Gente, calma, não precisa estar no primeiro lugar o tempo todo. O intuito dessa pregação de hoje, que Deus colocou no meu coração, é exatamente nos mostrar que não precisamos ser líderes e estar em primeiro lugar o tempo todo. Não precisamos ser os protagonistas o tempo todo. Uma história não é contada só com protagonistas. Existem tantos outros papéis que são importantes e vão dando todo o tom e o contorno daquela história. E por último, eu quero deixar aqui Êxodo 11, pulando um pouquinho, Êxodo capítulo 11, agora o versículo 10. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó. O versículo continua, mas eu vou parar aqui. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas. Aqui se refere às pragas perante Faraó. Moisés e Arão. Arão teve uma participação fundamental, importantíssima na libertação do povo de Deus das garras da escravidão egípcia. Moisés é o grande líder. Moisés é o grande libertador. Moisés é aquele que até hoje os judeus amam. Moisés tem o seu nome até hoje com muita honra. Eu já fiz aqui também, nós temos aqui também um vídeo aqui no canal que vai falar a respeito das matriarcas ali das tribos de Israel. Mas o contexto vai puxar um pouco mais para a maternidade. Tá aí no canal, se você procurar, eu não lembro qual é o nome do vídeo, mas tá aí, você procurar, você vai achar. Que é procura, acha, já diz a Bíblia. Mas aí nós vemos que até em Apocalipse, né? Lá ainda no paraíso de Deus, o cântico de Moisés vai ser entoado. Então você veja que até no paraíso o nome de Moisés ainda tem honra. Nós não tiramos a honra de Moisés de maneira nenhuma, nem temos por que fazer isso. Aliás, eu gosto bastante de Moisés, me simpatizo muito com ele. Mas é fato que nós precisamos também acreditar toda a relevância dessa libertação a seu irmão Arão. Então, para fechar o vídeo de hoje, e desde já eu gostaria de contar com a sua participação em compartilhar esse vídeo e também trazer seus amigos, seus familiares que gostarem dos conteúdos que colocamos aqui, sempre conteúdos que Deus coloca no meu coração, não é nada escolhido de maneira aleatória, é sempre aquilo que em oração, em consagração, o Senhor traz ao meu coração. Então, quem gostar, que nos acompanhe aqui diariamente, se inscreva no nosso canal e compartilhe os nossos vídeos, dando a possibilidade de outras pessoas também serem abençoadas com essa palavra. Então, para finalizar o vídeo de hoje, para fazer uma recapitulação de tudo que nós vimos até agora, você não precisa ser o número 1 sempre. Não precisa buscar ser líder de todos os grupos que você tiver. Não precisa buscar o protagonismo, busque obedecer a Deus. E se Ele quiser em algum momento te colocar como protagonista, Ele vai colocar. Se em algum momento no seu trabalho, na sua faculdade, você se destacar de alguma maneira diferenciada, se surgir uma oportunidade ou se você criar a oportunidade e você vier a ser líder, legal, faça um bom uso dessa liderança. Principalmente mostrando que você é temente a Deus, serve a Deus, e isso vai fazer toda a diferença na sua liderança. Porque uma coisa é chefe, outra coisa é líder.
O líder, ele abraça a equipe, ele traz para ele trabalha junto, ele joga lá em cima, ele encoraja. O chefe manda, senta e não se preocupa com a equipe, não se preocupa com o ser humano que está ali em cada membro da equipe. O chefe é aquele que manda e não quer saber de mais nada. O líder é diferente. Então, o momento em que você tiver a oportunidade de ser líder, seja líder com sabedoria, mas não fique buscando só a liderança. Ser o número 2, o número 3, o número 7, ser um dos 10, um dos 20, não diminui ninguém, não tira a importância de ninguém, não denigre ninguém. Você está participando de igual modo. Ninguém faz nada sozinho e nos últimos anos Deus só tem confirmado isso no meu coração. Ninguém faz nada sozinho. Até Jesus, que tinha poder para agir sozinho, escolheu escolher discípulos e fazer discípulos. Então, nós chegamos ao final desse vídeo com essa reflexão. Arão foi de extrema importância para a libertação do povo na escravidão do Egito. Ele não foi o grande líder, ele não foi a primeira opção que Deus chamou, mas ele também foi introduzido na presença do rei, ele também falou com o rei também mencionou o seu nome, ele falou ao povo de Israel tudo aquilo que Deus havia dito a Moisés. E Deus trouxe a Arão a possibilidade e o privilégio dele ser instrumento nas mãos de Deus. O povo, quando ouviu aquelas palavras, se alegrou e começou a adorar a Deus. Essa adoração passou pela boca de Arão, que foi quem trouxe as palavras que Deus havia dado a Moisés. De todas as maneiras, estando no número 1 ou no número 6, o importante é nós sermos usados por Deus e obedecermos a Deus, assim como Arão prontamente obedeceu quando Deus o mandou encontrar Moisés no deserto. Ele recebeu ali a possibilidade de participar daquela grande obra, aquele grande movimento de libertar um povo tão sofrido que há séculos sofria ali, escravizado. Isso é o mais importante, saber que você está participando da obra de Deus. Você não precisa ser o pastor, você não precisa ser o líder do grupo, você não precisa ser o ministro, você não precisa ser você não precisa ser chefe de onde você está, você não precisa buscar a liderança sempre. Busque obedecer a Deus, busque honrar o nome de Deus, porque a bênção, a honra daquilo que o Senhor está fazendo vai passar por você também. Que Deus te abençoe, que você compartilhe esse vídeo também para abençoar outras pessoas e, se Deus permitir, até o próximo vídeo.